Meninas, eu tô aqui com a Steph Gabriela, do Bora Brilhar, que vai falar umas coisas muito interessantes pra vocês. Fiquem de olho aí. Essa é a Steph Gabriela, que a gente chama de Steph só, né? Sim. Bora Brilhar, gente. É um programa, né, Steph? Sim. É um programa? É um programa de coaching, né, para o desenvolvimento pessoal só de mulheres. Então conta pra gente o que é o Bora Brilhar. Bora Brilhar é esse programa que surgiu quando eu estava na minha sombra, né, bem na bad da vida, lá na lama, com diversas questões, e que eu percebi o poder da criação. Né? Eu acredito, uma das coisas que eu mais acredito é da autorresponsabilidade, que a gente cria o nosso destino, a gente cria a nossa realidade. E eu percebi, a minha vida tá horrível, foi essa percepção que eu tive no momento. Que muitos nós temos em algum momento. Sim, sabe como tudo dá errado? Tava tudo errado na minha vida, assim, tudo. Eu não conseguia sentir gratidão, tava bem difícil, Mas sabe? conseguia ver uma luz no final do túnel? Então, nesse momento, quando o Bora Brilhar surgiu, foi nesse momento, porque eu vi, tava mal de saúde, tava sem dinheiro, tava sem namorado, tava tudo dando errado, sem clientes, sabe? E aí eu vi, ok, eu crio a minha realidade e eu criei isso. Falei, nossa, eu criei isso, aí dá uma dor, né? É tipo, ai, vai pra culpa, não vai pra culpa, gente, calma, não entra na culpa. Aí eu falei, ok, eu criei, então calma aí, se eu criei uma coisa tão ruim e o mundo é dual, existe luz e sombra, e a sombra foi até lá, nossa, imagina se eu for pra outra polaridade, eu vou brilhar muito. E aí eu falei, é isso, bora brilhar, bora sair dessa lama, porque eu tenho esse poder. Se eu tive o poder de criar tanta coisa ruim, eu vou ter o poder de criar coisa boa. Uhum. E foi o que eu fiz. E como você fez? Autoconhecimento, né? E ajuda. Porque sozinha, sabe, Carla, fica bem difícil. Eu não sei se você também pensa dessa forma. Mas eu contratei uma coach, porque ela que me ajudou a lançar o Bora Brilhar, né? Que me ajudou a como colocar isso em palavras, como que ajudar as mulheres. Primeiro, como me ajudar, tá? Antes de ajudar os outros, era como me ajudar. E aí depois, como ajudar as mulheres. Então, eu fiz esse programa de coaching, né? De 3 meses. E aí, olhando pra dentro, olhando os meus talentos, as minhas forças, a minha história, honrando a minha história. A nossa história é maravilhosa, não existe uma história melhor do que a outra, né? Uhum. Cada qual tem a sua luz própria, a gente brilha assim, a gente veio pra brilhar e tem, né? Então, assim, ela me fez perceber tudo isso, todas as coisas maravilhosas e olhar para os desafios internos, né? Para aquelas minhas fraquezas, medos, enfim, coisas que a gente gostaria de melhorar, que a gente chama de defeito, né? Que são ótimas oportunidades de crescimento espiritual, crescimento aqui na matéria, com muito amor e acolhimento. Ah, legal, eu tenho esse, né? Como que eu posso minimizar isso aqui? Enfim, ela fez um trabalho maravilhoso. Mas essa questão do crescimento não é só das nossas sombras que a gente tem. Eu diria que também é sobre fatos que acontecem. Você concorda com isso? Sim. Que cada fato, por pior que seja, serve pra gente crescer? Com certeza, com certeza. Se não fossem os desafios, né? Como que seria a nossa maturidade, o nosso crescimento, o nosso aprendizado, né? Depois de um grande desafio, vem o arco-íris, vem brilho, vem tudo, graças a Deus. E aí, como é que tá desenvolvendo esse seu projeto? Como é que funciona? Bom, o programa, né? A gente faz uma conversa, eu sempre converso com as mulheres, porque o coaching, ele realmente não é pra todo mundo, tá, Carla? Ah, não? Não é pra todo mundo. Ah, então conta pra gente. Então, o coaching é uma ferramenta muito maravilhosa em que a cliente chega, né, a mulher, eu só trabalho com mulheres, elas chegam com um objetivo, né? Então, a gente trabalha com um objetivo bem específico, o que ela quer realizar. Então, casos de terapia em que a pessoa necessita ficar contando a vida, o passado, tá tudo certo, mas eu não sou psicóloga, então o coaching tem essa diferença. Eu olho sim um pouco pro passado, pras crenças, porque, né, tem muita coisa ali, mas de uma forma muito objetiva. O que eu vou fazer com isso pra chegar onde você quer? Seja mudança de um trabalho, seja se colocar num ambiente, né, do mercado, um relacionamento amoroso, aumentar a autoestima, mas tudo muito específico,
sabe? Então, a pessoa ela tem que ter a determinação, comprometimento. É comprometimento. Então, tem umas que não estão prontas ou não querem. E tá tudo bem. Existe ferramenta pra evoluir de todas as formas. Entende? Então, o coaching é assim, é pra essas Agora, mulheres. por exemplo, assim, as pessoas que nos assistem, às vezes têm muito problema com autoestima. Sim. O que você poderia dizer pra melhorar, pra assim, por exemplo, no meu caso, né? Meu cabelo é crespo, às vezes é aliso, eu tô fora do peso. E aí a pessoa pode se sentir que tá inadequada aos padrões da sociedade, porque é muito difícil esse padrão de belo, louro, olhos claros, magro, atlético, fitness, comida saudável. Ai, eu já me canso, né? Então, a pessoa que não se enquadra e aí começa a se sentir pra baixo, né? Que acontece com muitas mulheres. Sim. Como é que você fala? Como é que você ajuda, assim? Fala pra elas. Tá, é uma questão, né, um pouco profunda, mas basicamente é a visão de mundo. Quando a gente não sabe o nosso valor, quando eu não me reconheço, eu fico me comparando com o externo, sem saber que eu sou única nessa vida. E aí um grande questionamento até que me veio na praia é sobre os padrões, né? Eu, por muitos anos, odiei meu corpo, já tive depressão, né? Era aquela coisa horrorosa. E as minhas celulites e gorduras e isso e aquilo. E a questão principal é a seguinte: quando a gente não tem certeza, né? E se ama do jeito que a gente fica buscando referências, né? E se comparando ao que colocam pra gente, mostrando que a gente deveria ser. Então, o que a mídia, né? O que o marketing, né, da beleza, ela impõe pra gente? Que todas as mulheres têm que ser magras, com cabelo, né? Tal, com pele assim, com pele assado, enfim, eles dão um padrão. Sendo que nós não somos padronizadas, nós somos únicas. Então, é uma mudança profunda na forma de ver. Porque o seu valor... E aí eu te dou um exemplo. O seu valor, ele não vai mudar se você mudar alguma coisa aqui, fora. O seu valor tá aqui dentro. Tá na sua energia, tá no seu jeito de ser. É uma outra percepção, né, Carla? Então, assim, a autoestima, ela tem a ver com o que eu acho de mim, independente do que eu vejo fora. Entende? E isso vai muito pelo autoconhecimento. Autoconhecimento. Que é informação, é estudar, é ver curso, ler. Você tem algum livro pra indicar pra gente começar nesse primeiro passo, assim? Super. Então Tenho, fala. sim. Tem um livro maravilhoso, pode anotar, que é da Louise Hay, que fala Você Pode Curar Sua Vida. Ela explica, Carla, esse livro é sensacional. É uma das minhas bíblias que fica lá do lado da minha cama. Vou comprar. Sai daqui e comprar. Não, pode comprar. Ela fala o poder do nosso pensamento, da nossa crença, de como a gente se enxerga. E, posso dar spoiler aqui? Não, pode, não sei. Não me fala o livro. Não fala o final, Não, mas é que basicamente ela fala em como desenvolver esse amor próprio, tá? Ela explica. Isso é muito importante. Demais. É fundamental. Não, é demais, assim, é o poder das palavras, é sensacional. Esse aí é uma bíblia. Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. É aquela coisa, talvez, não sei, né? Mas eu fiz um curso de autocompaixão de você fazer um carinho em você mesmo, né? Que a gente não tá acostumada a se tocar, não é? Exatamente. Não é nada, é só se tocar, fazer assim, carinho. Oi, bom dia, Carla. Eu passei uma semana falando, bom dia, Carla. Mas, de repente, também eu acho, não sei se você concorda, em ser um pouquinho mais generosa com a gente. Sim, super. Carla, uma coisa que eu tava falando dessa beleza, a questão que você trouxe foi maravilhosa, porque eu sempre me achei, sempre não, né? Agora não mais, mas até meus 26 anos eu me achava feia, errada, inadequada, justamente tudo que você falou. E com 18 anos eu tava em depressão e a minha psicóloga falou assim, vai pra frente do espelho e fala, Steph, você é linda. Cara, tá de sacanagem como é que Não falou pra você ir nua, não? Porque tem umas que falam, vai nua pra frente pro espelho. Não, porque acho que... Tipo, pô. Não, eu tinha muito... Aí eu não consegui, 18 anos, eu falei, que ridícula, sabe? Só de pensar em chegar na frente do espelho, eu já tava com raiva de mim, dela, de todo mundo, com vergonha de alguém olhar. Olha que louco. Aí hoje claro, 12 anos depois, treinando, nossa, eu sou maravilhosa, olha isso, eu sou linda, perfeita, deusa. E é linda. Obrigada. Mas pra você ver, a gente não se acha, né? Então, assim, é uma repetição.
Então, esse carinho, esse cuidado de se olhar, de se observar, passar um creme com cuidado. Sim. Sabe? Nossa, olha minha pele, te amo. Pensa, né? E eu vou mais além do que a psicóloga dela disse há 12 anos atrás, né? Um segundo momento é se olhar nua na frente do espelho e se aceitar. E não existe mulher perfeita. Toda mulher tem uma celulite, ou tem uma estria, ou tem uma gordurinha, ou tem, sei lá, uma ruguinha, uma verruga, não importa. Exatamente. É porque a gente não é um boneco, não é um manequim. A gente é uma pessoa e Exato. tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, gente. A gente tem um corpo. Não, e essa questão, às vezes, assim, de pensar, principalmente, assim, em relacionamento sexual, o que o outro vai pensar. Assim, eu não sei você, mas eu já várias vezes ao longo da minha vida, né? Eu tenho 50 anos, já fui pra uma loja de lingerie, escolhi aquela lingerie bonita, não sei, que chega na hora, acabou! E a pessoa nem vê, não nota essas pequenas coisas. Então, hoje, quando eu vou comprar uma lingerie, compro sim, mas é pra mim. Uhum. Porque eu sei que normalmente não, meu marido não repara, né? Mas assim, mas é conversa dos homens, assim, que não reparam. A mulher, quando coloca a lingerie, é muito mais pra ela do que pra ele, né? Sim, pra ela se achar bonita, se achar sexy, atraente. E assim, eu super recomendo ir escolher uma renda, uma cor, né? Se perfumar, passar um creme. De se apreciar, você se olhar no espelho e você amar o que você tem. E isso não quer dizer que você não tenha que... não tô falando assim, se a pessoa tá acima do peso e quer emagrecer, então precisa emagrecer, questão de saúde, tá tudo bem. A questão é parar de se julgar, de se martirizar, de se xingar. Eu não consegui emagrecer. É aquela história que a gente tava conversando. Sim, exatamente. É de tá tudo bem, sabe? Tá, o que eu posso fazer hoje pra mudar? Né? E com muita calma, porque também as mulheres são muito exigentes. Nós somos uma, né? Não, eu vou comer só salada. Dieta do suco, dieta da lua, dieta da proteína, jejum. Sim. Então fazer com muito aceitar, tipo, esse presente, né? Aceitar o corpo, de se amar. E é legal falar, porque a gente tá falando muito de acima do peso. Mas também tem as magrinhas que se acham muito magrinhas. Sim. E a questão, então, não é o peso. Eu falei o peso porque eu tô acima do peso. É fato. Mas não tem o menor problema com isso. Isso. E as magrinhas, tem umas que se sentem, às vezes, sem peito, sem bunda. E, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. E se quiser fazer uma plástica, botar peito e bunda, também tá tudo bem, tá né? Tudo bem, tá tudo bem. Agora, um outro ponto que a gente estava conversando, mas eu também quero conversar com vocês, é o seguinte. Esse carinho, isso tudo, a mulher tem que se tocar, não tem pra se conhecer? Ah, sim, com certeza, é fundamental. Acho que assim, o que eu tenho visto nas minhas clientes, nas minhas amigas e comigo, a minha história, é que essa questão do se tocar era muito podado por crenças religiosas. Era pecado. Eu não podia me tocar, era feio. Feio, exatamente. Era feio, porque ninguém me explicava aquela vontade, aquela coisa boa. Ninguém me explicava nada, não sei se te explicar, mas ninguém teve essa conversa comigo. Então, e quanto mais, assim, idade tem a mulher, mais ela tem esse ranço, né? Exato. Do que era proibido, do que é feio, porque a nossa sociedade é machista. Sim. Então, o menino se masturbar é uma coisa muito comum, mas a menina, como assim? Até. Exatamente, estimulada. Mas a menina não. A menina tem que ser intocada, princesa, perfeitinha, não pode ir pro casamento virgem, todo um histórico. Em algumas culturas, ou quem tem essa opção, também tudo bem. Mas a pessoa pode se conhecer, né? Claro, tem que se conhecer. É uma forma muito boa, porque se a gente for ver as questões dos relacionamentos amorosos, né? Por que os homens, né? Em estatística, por que os homens gozam muito mais do que as mulheres? Né? Por que as mulheres reclamam tanto? Porque nós reclamamos tanto de homens que não esperam, que não dão prazer, e aí a gente finge orgasmo, sabe? Por quê? Porque a gente não se conhece. A partir do momento que a gente se toca e sabe o que gosta, o que não gosta, né? A gente consegue conversar com o parceiro. E tá tudo bem, porque o sexo é uma coisa muito normal. A gente precisa falar sobre isso. Não como uma coisa de excluir, de feio, então de... E nem vulgar. Não vulgar, é uma coisa muito natural e eu acho sagrado. Eu não transo com homens que eu não admiro. Mais. Já tive essa fase. Todos temos. Não mais. Ou não, enfim. Ou não, e tá tudo bem, cada uma tem a sua história. O importante é a gente perceber o quanto isso é sagrado, o quanto isso merece ser colocado com amor, com atenção,
né? E não de rejeição. Tem uma série, Carla, não sei se eu posso falar Claro. aqui, uma série na Netflix, é nova, que fala Sex Education, é de adolescentes. Eu achei sensacional, sensacional. Dá vários aspectos de que realmente a gente tá falando, assim, de adolescentes se conhecendo. Uns têm repulsa, os outros querem experimentar, e como que a sociedade, sabe, trata o sexo. É muito interessante. E tem também, eu acho, aquela história, né? Que se você não se conhece, você não pode dizer pro seu parceiro o que você gosta, porque você também não sabe o que você gosta. Exatamente. E aí tem a vergonha que entra, muitas vezes, o medo de não ser aceito, o medo dele não gostar. E é tanta coisa que passa pela sua cabeça na hora que não dá pra você, tipo, relaxar e gozar. Não, você tá muito preocupada com muitas coisas, Exatamente, é o corpo, aí que não pode aparecer, é a E a luz, luz. é a luz que tá acesa, que tá apagada, e aí, meu Deus, será que ele vai reparar nessa gordura, nessa Não, e eu fiz a nisso depilação, aqui? eu não fiz a depilação, É, e a unha tá feita, a unha não tá feita. E o meu cheiro, e tudo isso, a pessoa não gosta. Enquanto isso, o homem não está pensando em nada. Tá em outra história, tá em outra história. Absolutamente abstraído no prazer. Gozei, tá? Oi? Às vezes, são todos não. Não, é verdade, assim, mas é importante a gente falar e dizer Sim, isso. com né? certeza, é uma coisa muito normal que se a gente falasse, a gente teria mais conhecimento, evitaria muitos abusos, evitaria muita desilusão, muitos términos, né? Porque é isso, porque é uma parte muito importante do relacionamento. Qualquer relacionamento, né, que você transe é muito forte, é uma energia muito linda que é trocada. E não acho justo só o homem, né? Porque o homem, desde pequeno, ele é estimulado a isso. A transar, a se masturbar, ver filme pornô. A mulher, não. Então, a gente cresce, né, com essa... Depois, né, que... Bom, agora acho que já mudou. As adolescentes acho que já estão As adolescentes eu acho que sim. Estão mais, Mas né? eu acho que a turma de uma 40 pra cima, 35 pra cima. Ainda tem essa E uma questão. coisa assim que eu quero que você também me diga a sua opinião é o seguinte. Eu acho que no sexo tudo é permitido. Desde que seja consentido. Claro. E não tem feio, não tem errado. Não. Então, considerando que a gente está falando, às vezes, para um público que se sente constrangido a agradar o marido, a fazer algo que não se sente bem, e isso é abuso, Sim. eu acho que a pessoa não precisa fazer. Não. Eu acho que existe isso muito mal explicado, né, na minha concepção, do o que é que tá dentro de um relacionamento. Muitas mulheres acham que quando tá namorando, ou então quando tá casado, tem que agradar o homem, tem que transar a hora que ele quiser, senão ele vai procurar na rua. Para com isso, pelo amor de Deus. Isso é também um dos sinais da falta do autoestima, do alto valor. Porque nós temos o nosso tempo, né? Sim. Então, assim, eu sugiro uma comunicação. Tem que ter uma comunicação, né? Bem amorosa, clara, né? Do seu momento, do que você quer ou não quer. Porque se você não quer e o homem, né? Quer, aí você não sente nada. E tem uma outra questão também, bom, essa é a minha opinião, né? Sim. É pessoal, não é uma pesquisa. Mas eu acho que o sexo não começa na hora do sexo. Começa de manhã cedo, começa com um bom dia melhor, um carinho, um beijo, um torpedo, um torpedo nem se fala mais, né? Mas um WhatsApp, né? Enfim, alguma coisa. Não é chegar na, tá bom, agora vamos pra um tio. Não é assim. Tem que ter um antes, né? Mesmo estando casada há 50 anos, eu acho que tem que ter um. Pro homem, não, é diferente, né? O homem é pá. Chega na hora, vai, pum, não. A mulher, ela... Isso tem que ser conversado. Tem que ser conversado. Mas o meu marido, ele já sabe, tem que fazer a barba, tem que ser mais carinhoso, senão não rola. Exato. Não é? É exatamente isso, é essa conversa. Mas pra ter essa conversa, às vezes as mulheres só se estressam e não querem olhar pra cara da pessoa. Tipo, sai daqui. Tipo, tá tudo bem. Exato. Não tá nada bem. Não tá nada bem, mas às vezes elas não conseguem entender o que não tá bem, entendeu, Carla? É porque a falta de autoconhecimento, porque já é um padrão de agir assim, mas é olhar pra se questionar, né? Por que eu tô com raiva dele? O que ele fez? Então, colocar isso, né? Falar sobre isso, conversar, eu acho que é possível, né? E acho muito assim, falando assim, olha, eu me sinto assim quando você faz isso. Não é sair atacando porque aí sai briga, né? Tem que ser aquela conversa, é conversa. Inclusive, se tiver se eu puder recomendar outro livro que é exatamente sobre a comunicação, chama Comunicação Não Violenta, do Rosenberg, Marshall, uma coisa dessa. Ele tá vivo ainda.
E Fantástico, fantástico. Maravilhoso. É uma forma de você colocar a sua ideia sem acusar, né? Sim, sim. Sem machucar o outro, sem que ele te agrida, né? Te revide. E uma forma muito carinhosa, assim, de falar como você tá se sentindo a pessoa. E você acessa a pessoa. E ouvir, né? Porque não é só falar, a gente tem que saber ouvir, né? Ouvir, exatamente. Porque tem dificuldade dos dois lados. Sim, sempre Né? tem. Com certeza. Então, eu só tenho a agradecer. Bora brilhar? Bora brilhar. Bora brilhar todas as mulheres? Todas. Tem todas. idade? Não tem. Todas. Casadas, Nasceu, solteiras. A gente tá aqui pra brilhar. Tá aqui pra brilhar. Até aquela assim, mais velhinha de cabelo branco.